Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje vamos ver mais uma parábola, na verdade, duas parábolas contadas por Jesus: o grão de mostarda e o fermento. Jesus está dando uma panorâmica do que é o reino dos céus. E ele sempre começa dizendo: o reino dos céus é semelhante a. Mateus capítulo 11, versos de 31 a 33, diz assim: E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves dos céus vêm fazer os seus ninhos dos seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou levedada. As duas parábolas, elas falam sobre o crescimento do reino de Deus. Uma delas, a primeira das parábolas, a parábola do grão de mostarda, ela fala do crescimento numérico, do crescimento em tamanho. E a segunda, a parábola do fermento, ele fala exatamente a respeito da intensidade, como esse reino deve ser misturado. E quando nós olhamos a parábola do grão de mostarda, Jesus disse que a semente de mostarda é a menor das sementes. Ela é jogada no chão, ela se torna uma árvore tão grande que os passarinhos fazem ninho nela. O reino de Deus começou com uma pessoa, o reino de Deus começou com Jesus. E ele começou com Jesus numa região sem grande significado. Essa região é ali no Oriente Médio, na região da Palestina, numa região pequena de lá chamado chamado Galileia. E Jesus veio de Nazaré, uma cidade sem nenhuma importância. Ele nasceu em Belém, que era a cidade de Davi, mas ele foi criado em Nazaré. Tanto é que ele era conhecido como Jesus o Nazareno. E quando Filipe chama Natanael, ele fala: olha, venha ver, nós encontramos o Messias, é Jesus o Nazareno. E Natanael perguntou: espera aí, mas pode vir alguma coisa que presta de Nazaré? Veja como era o conceito daquela cidade. Mas esse reino que começou com uma pessoa, ele se tornou um grande reino. E hoje existem bilhões, quase 2 bilhões, uns dizem 3, né? Mas muito mais de 1 bilhão, entre 1 bilhão e 2 bilhões de cristãos na face da terra. Ou seja, aquilo que já são mais de 2. Aquilo que começou com uma pessoa já atingiu essa intensidade. E é interessante também lembrarmos que o fermento, ele é invisível, mas o fermento só produz efeito se ele for misturado na massa. Não precisa 1 quilo de fermento para 1 quilo de massa. Basta um pouquinho de fermento, ele vai levedar toda a massa. E é exatamente isso que nós cristãos devemos ser. Esse fermento que está misturado. Durante o mundo antigo, Idade Média, criou-se os mosteiros, onde os cristãos se separaram do mundo para viver a pureza da fé. Os mosteiros, ou os monastérios, como queiram chamá-los, eles tiveram um efeito muito bom. Qual o efeito deles? Eles preservaram as Escrituras, eles divulgaram as Escrituras e, durante os tempos de perseguição, eles ocultaram para que as Escrituras não fossem destruídas. Mas, para a vida cristã, foi um atraso, porque o cristianismo cristão, ele tem que estar misturado. Vimos na parábola do sal, que o sal só produz o efeito se ele estiver misturado. E assim também é o fermento, assim também é o reino dos céus. É um reino que começou pequenino, com uma pessoa, mas é um reino que se tornou grande, um reino que se tornou enorme, um reino que cresceu, que expandiu, mas é também um reino que se misturou. Note o seguinte: o fermento, ele não estraga, mas ele se mistura. E nós cristãos devemos lembrar disso. O Senhor nos chamou para isso. O Senhor não nos chamou para dominar. O Senhor não nos chamou para governar o mundo com mão de ferro e implantar um cristianismo à ponta da espada ou da faca ou da bala. Não, não, não. O Senhor nos chamou para viver o cristianismo. Essa semana eu li uma frase
no Twitter, eu estava compartilhando da mesma com a Yolanda. A pessoa disse o seguinte: o Evangelho não é um livro a ser estudado. O Evangelho é uma pessoa a ser encarnada. Por isso, eu quero te convidar a encarnar Jesus, a fazer esse reino crescer, mas fazer esse reino crescer de forma saudável. Lembre-se, crescimento do reino não é só numérico, não. Muitas vezes você não é um evangelista, mas você pode ser um edificador. Muitas vezes você não é um grande ganhador de almas, né, como nós evangélicos dizemos, mas você pode ser um grande aconselhador e pode ser um ponto de equilíbrio nessa mundo louco em que vivemos. Por isso, o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda que lança na terra uma semente pequenina e cresce e se transforma puleiro para as aves. Mas é também o fermento que, colocado na massa, faz com que ela cresça. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã Renato estará com você e eu volto na sexta-feira. Um abraço, boa noite.